Pessoal, tudo bem? Como estão? Tudo jóia? Eu vou ajudar aí um pouquinho. É bom que eu também estou estudando a questão de geometria analítica, tá? Nós vamos resolver aí umas 9 questões para a revisão da avaliação aí. Então, nossa primeira questão é a seguinte, ó lá, ó. Os vetores A, 0 e -1 e B, 2 e 0 são perpendiculares. Justifique sua resposta. Espera aí, para a gente ver se eles são perpendiculares, tá? Para a gente analisar, ver se eles são perpendiculares, eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos tirar os dados. Quem é o vetor A? O vetor A é o vetor 1, 0 e -1. É fato que a norma dele, a norma do vetor A, é quem? Só para a gente lembrar, como que eu tiro a norma? É a raiz de quem? Só para relembrar isso. X ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, y ao quadrado, mais z ao quadrado. Tá? Então isso vai dar quanto? Ó? Raiz de quanto? Rapidão. 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Então a norma de A é 2. Então vamos fazer a mesma coisa com o vetor B. B. Quem é o vetor B? -1, 2 e 0. Isso quer dizer que a norma de B vai ser quem, hein? De novo, raiz de quem? X ao quadrado menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Isso vai ficar como? Ó? Menos 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Isso vai ficar igual a raiz de quanto? De 5. Tudo bem? Então, para a gente verificar se ele é perpendicular, é fato que é o seguinte: para a gente verificar de forma mais rápida, tem duas formas de resolver isso, tá? Eu posso fazer o seguinte: o vetor A, produto escalar do vetor B, é igual a 0. Opa, perpendicular é a mesma coisa que ortogonal. Se isso for igual a 0, tudo bem. Então vamos lá. 1, 0 e -1 vezes -1, 2 e 0. Isso é igual a 0? Vamos ver. 1 menos 1 vai ficar, ó, 1 vezes -1 mais 0 vezes 2 mais -1 vezes 0. Isso é igual a quanto? Tem que ser igual a 0. 1 vezes -1, -1. 0 vezes 2, 0. -1 vezes 0, 0. Isso é -1 não é igual a 0. Então quer dizer que eles não são o quê? Perpendiculares. Mas, Velasco, se eles não são perpendiculares, quer dizer que eles formam um ângulo, não é isso? Formam. Como é que eu posso calcular esse ângulo? Opa, eu posso calcular esse ângulo o seguinte: o cosseno do ângulo é quem? É igual ao vetor A vezes o vetor B dividido pelas suas normas. Norma do vetor A vezes a norma do vetor B. Então vamos ver isso? Cosseno do ângulo, então, é igual. Norma do vetor A. Norma do vetor A. Quem é o vetor A? 1, 0 e -1. Quem é o vetor B? -1, 2 e 0. Dividido pela sua norma. Quem é a sua norma? Norma de A, raiz de 2. Norma de B, raiz de 5. Opa, esse 5 ficou feio, hein? 5. Então,
Lá em cima nós já fizemos, né? O produto escalar de A e B, nós já descobrimos que o produto escalar de A e B vale menos 1. Então vai ficar menos 1 dividido por quanto? Pela raiz de 10, raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 5. Opa, ficou na frente ali, calma aí. Vamos lá, vamos devagar aqui. Então, o cosseno, deixa eu puxar isso aqui para cá. Quer dizer que o nosso cosseno vai ser quem? Vamos ver. Cosseno do ângulo é igual. Gente, o produto escalar de A e B nós já calculamos, que é menos 1. Dividido, raiz de 2 vezes raiz de 5 é raiz de 10. Vamos racionalizar, raiz de 10 vezes raiz de 10. Isso é igual a quem? Menos raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100, isso é igual a 10. Então, olha o ângulo entre os vetores. Então, ele não é perpendicular e o ângulo que foi formado é esse aí, né? O ângulo que foi formado é esse aí. Beleza? Boa questão. Ótima questão. Próxima. A próxima é o seguinte. O triângulo formado pelos pontos P, Q e R é retângulo? Espera aí, vamos definir isso, gente. Para ver um triângulo retângulo... Epa, ficou feio. Para ver um triângulo retângulo, eu preciso, né? Deixa eu só organizar isso. Eu preciso que dois lados formam 90 graus. Tudo bem? Dois lados formam 90 graus. Então vamos imaginar, eu estou imaginando, tá? Que aqui é meu ponto P, aqui é o meu ponto Q e aqui é o meu ponto R. P, Q e R. Eu estou imaginando isso. P, Q e R. Pode estar aí, né? Mas, então, esse vetor aqui, ó, o vetor que eu vou chamar de P aqui, PAQ, eu vou chamar esse vetor de vetor A. E esse vetor que eu vou chamar aqui, ó, de vetor B. E por acaso, o outro vetor lá vai ser o meu vetor C. Então, a primeira coisa é definir quem é esse vetor A, B e C. Então, vamos lá. Quem é o vetor A? O vetor A, eu vou fazer essa primeira parte bem devagarzinho. O vetor A é a distância de P a R. Como é que eu calculo isso? Você pega o valor de R, 6, e subtrai o de P, 1. Isso é o X. Vamos de novo. Pega o valor de Y, menos 2, e subtrai do valor de P. Olha lá, 6 menos 1, menos 2, menos da forma menos 3. Fique atento a esses sinais. Vamos lá, menos 5, menos da fórmula menos 2. Então, nosso vetor A, rapidão, vai ser 6 menos 1, 5. Menos com menos, mais 3, né? Menos 2 mais 3, 1. Menos com menos, mais. Menos 5 mais 2, menos 3. Nosso vetor A, né? Nosso vetor A. Tá, quem é o vetor B? O vetor B, eu vou de novo fazer bem devagar. O vetor B é a distância de P a Q. Então, vai ser o ponto Q, 2,
menos o ponto P, o ponto Q, 2 menos 1, para x, 0, menos 3, y, menos 4, menos 2. Então, nosso vetor P vai ser igual a quanto? Olha lá, nosso vetor PQ vai ser 1, menos com menos mais 3, menos com menos mais, menos 4 mais 2, menos 2. E por último, o nosso vetor C. O nosso vetor C é a distância do ponto Q, ou o ponto R a Q, ou de Q a R, tanto faz, de Q a R, né? Que é quem isso? Vamos lá? Vai ser 6 menos 2 para x, menos 2 menos 0 para y, menos 5 com menos 4. Então, nosso vetor C é igual a quem? 4 menos 2 e menos 1. Tudo bem? Beleza, eu precisei fazer tudo isso aí, eu fiz bem devagarzinho para vocês estarem entendendo. Agora, vamos lá, para ver se é retângulo. Então, o que eu vou olhar para ver se é retângulo, certo? Então, eu vou pensar o seguinte, se a produto escalar B for igual a 0, isso significa que eles são perpendiculares. Se acontecer isso, 90 graus. Então, eu tenho um triângulo retângulo. Vamos ver? Quem é o A? A é quem? 5, 1, menos 3. Isso tem que ser... Opa! Vezes o vetor B. Quem é o vetor B? 1, 3 e menos 2. Isso tem que ser igual a 0. Vamos ver se acontece. 5 vezes 1, 5. Ó, esse vezes esse, mais 1 vezes 3, 3, mais, olha lá, menos 3 vezes menos 2. Isso é igual a quanto? 5 mais 3, menos vezes menos mais, vezes mais, né? Mais vezes mais, né? Menos 3 vezes menos 2, mais 6, isso é igual a 0. Então, aqui vai dar 5, ó, 5 mais 6, 11 mais 13, 14. Opa! Isso quer dizer que o ângulo de 90 graus não está entre A e B, mas isso também não significa que ele não é retângulo. Lembre que para haver um triângulo retângulo, eu preciso de pelo menos um ângulo de 90 graus. Então, entre A e B não é 90 graus, certo? Entre A e B não é 90 graus. Então, já vou até selecionar ele aqui, diminuir ele. Então, já percebi que ele não é 90 graus. Tá, vou fazer o cálculo. Eu vou diminuir isso aqui também, gente. Calma aí. Eu vou só diminuir isso por causa da questão de espaço. Então, vamos lá. Agora, eu vou calcular, eu vou ver de B para C. Como assim, Velasco? Vamos ver? B, produto escalar C, se for igual a 0, ele é 90 graus, né? Eles são perpendiculares. Então, quem é B? B, 1, 3 e menos 2, vezes C, 4 menos 2 e menos 1. Olha, esquecendo o sinal. Isso é igual a 0. Fique atento a esses sinais, tá? 1 vezes 4, 4.
3 vezes menos 6. Menos vezes menos, mais com mais 2. Isso é igual a quanto? Ó, 4 mais 2 menos 6, 0 é igual a 0. Opa! B e C formam 90 graus. Então, entre o vetor B e C, forma 90 graus. Beleza, professor. Já defini que um não forma, o outro 90 graus forma. Então, para verificar valendo, falta verificar quem, ó. Já verifiquei a... Vou até aumentar aqui. Já verifiquei A com B, que não foi. Já verifiquei B com C, que é 0. É retângulo. Então, falta verificar A com C. Se A com C for diferente de 90 graus, ou, desculpe, se for diferente de 0, quer dizer que nós temos um triângulo retângulo, hein? Né? Basicamente. Então, quem é A? A, olha lá, 5, 1 e menos 3. C, 4, menos 2 e menos 1. Opa, esse menos 2 ficou feio. Isso tem que ser igual a 0. 5 vezes 4, 20. 1 menos 2, menos 2. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Isso é quanto? Vai dar quanto? 21. Opa! Massa! 1 formou 0, é 90 graus, é retângulo. Outro é diferente de 0 e outro é diferente de 0, então é um triângulo que tem esses ângulos aí, que eu posso até calcular esses ângulos, mas ele pediu para ver se era retângulo. Para ver um triângulo retângulo, você tem que ter no mínimo um ângulo entre dois vetores igual a 90 graus. Aí, né? Foi provado. Vamos para a próxima. Essa é massa. Para os vetores B, ou para os valores de B, os vetores U e V são ortogonais. Outra forma de falar, né, gente? Então ele está querendo dizer que o vetor U escalar V tem que ser igual a 0. Ortogonais é igual a 0, 90 graus. Então vamos lá. Quem é o vetor U? Menos 6, B e 1. Quem é o vetor V? B, B e 5. Isso é igual a 0. Tudo bem? Isso é igual a 0. Então vamos lá. Menos 6 vezes B. Menos 6B. B vezes B. Mais B ao quadrado. 1 vezes 5. Menos mais 5, né? Isso é igual a 0. Galera, eu vou organizar isso na forma de x, tá? Então vai ficar assim. X ao quadrado menos 6x. Lembrando que eu estou substituindo mais 5. Isso é igual a 0. Ah, como é que eu tiro a raiz? Só para lembrar. A é o coeficiente que multiplica, é um 1. B é o menos 6. É por isso que eu mudei, que falar que é B, né, gente? B menos 6. E C é igual a 5. Certo? Então, ortogonais é isso aí. Então, vamos lá. X, para tirar lá, é menos B, mais ou menos, a equação de Bhaskara, né? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A. Então, lá, X é igual menos com menos 6, mais ou menos, eu vou bem devagar, B ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes 5, dividido por 2 vezes 1.
Tudo bem? Então vamos lá. Menos vezes menos, mais 6. Mais ou menos, olha ali. Ó, menos 6 ao quadrado é 36. Menos 20, né? Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Dividido por 2. Isso vai ficar mais 6, mais ou menos, raiz de quanto? 36 menos 20 é 16, dividido por 2. Isso aqui vai ficar assim, ó. X é igual mais 6, mais ou menos 4 dividido por 2. Então calma aí. X' é mais 6 menos 4 dividido por 2. Eu peguei o negativo primeiro. Isso vai ficar 2 dividido por 2 é igual a 1. X duas linhas mais 6, o positivo, mais 4 sobre 2. Isso vai dar 10 dividido por 2. Isso é quanto? 5. Então, os valores, né? Os valores para o B são 1 e 5. Né? 1 e 5. Vamos lá para a próxima. Esse é massa. Essa questão é muito legal, que a gente precisa entender alguns conceitos aí, que é interessante da gente verificar esses conceitos. Por exemplo, vamos lá. Vou até pegar o vermelho aqui. Determine um vetor unitário. Ó, galera, vetor unitário. Ele quer que defina um vetor unitário. Esse vetor unitário aqui eu vou chamar de vetor A. Então a pergunta é: quem é o vetor A? E o vetor A é unitário. Só para a gente lembrar, vetor unitário é o vetor A é igual a um vetor B, qualquer que seja, dividido pela sua norma do vetor B. Só que aí, determine um vetor simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Opa, se são simultaneamente ortogonais, eu preciso achar um vetor, né? Então, o vetor que é ortogonal a U e V é o vetor B. Então, espera aí, se eu quero achar um vetor, eu preciso lembrar disso. Que então, eu não vou calcular o produto escalar, eu vou calcular o produto vetorial. Então, o produto vetorial do vetor U pelo vetor V, produto vetorial, vou encontrar um vetor. Que vetor é esse? É o vetor B. Se eu achar esse B, olha lá, de novo, ortogonal, então eu preciso achar um vetor B. Então, produto vetorial eu acho um vetor, produto escalar eu acho um escalar. Beleza? Então, o produto vetorial do vetor U e o vetor V é definido por quem? Só para a gente lembrar, pelo determinante IJK da matriz, né? A matriz IJK. Aqui eu vou ter quem? Um X. Eu vou pôr assim. Não vou definir, não vou mostrar ele não, eu vou já fazer, né? Então vai ser quem? O vetor IJK, senão fica muita anotação. Quem é o vetor U? O vetor U é o vetor 2, menos 6 e 3. Quem é o vetor V? 4, 3 e 1. Aí, galera, para você definir esse vetor aqui, eu acho mais fácil você fazer isso aqui, ó.
Vou colocar aqui, ó, barrinha, ó, de novo. Quem não entende isso, só pra gente lembrar. Eu vou fazer pelo modo que vocês preferem. Então, vamos lá. Vou colocar aqui I, J, vou repetir 2 menos 6, 4 e 3 e vou definir, vou calcular isso. Então eu vou ter, ó, I menos 6 vezes, isso dá menos 6 I, já vi essa. 3 vezes 4, 12 mais 12J. 6K mais, ó, 2 vezes 3 vezes K mais 6K. Lado positivo, lado negativo. 4 menos 6 menos 24. K, menos com menos, mais quanto? 24K. 3 vezes 3, 9. I menos 9I. Deixa eu colocar isso aqui para baixo, para não ficar feio, né? Isso é igual. De novo, vou fazer bem devagar, para não ter confusão, tá? Ter confusão. Então vamos aqui, ó. O que eu tô fazendo? Esse aqui, ó. Esse vezes esse. I vezes menos 6, menos 6I vezes 1, menos 6I. Agora, esse vezes esse. 3 vezes 4, 12, mais 12J. É o lado positivo. Esse vezes esse. 2 vezes 3, 6, vezes K, mais 6K. Agora, eu vou fazer o lado negativo, ó. Esse e esse. 4 vezes 6, 24, menos 24, menos com menos mais 24K. Esse vezes esse, 3 vezes 3, 9 vezes I, menos 9I. Esse vezes esse, 2, menos 2J. Isso é igual a quanto? Vamos ver? Vamos pôr preto. O I. Menos 6 com menos 9, menos 15J. Ou 15I. Vamos lá. J mais 12J menos 2J mais 10J. 6 com mais 30K. Então, quer dizer que o nosso vetor B é o vetor qual? Menos 15, 10 e 30. Tudo bem? Nosso vetor B é o menos 15, 10 e 30. Então, espera aí. Para a gente calcular aqui, só falta calcular a norma dele. Quem é a norma dele? É igual a raiz de quem? Opa, olha lá. Menos 15 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Epa, ficou feio aqui, hein? Mais 30 ao quadrado. Isso é igual a quanto, hein? Isso vai dar igual a quanto? A raiz de quanto? Opa, vou fazer a conta aqui. Deixa eu pegar a calculadora aqui, gente. Calculadora, deixa eu puxar ela aqui. Então vamos pôr a calculadora aqui, nós vamos lá. Parênteses, menos 15. Cadê? Não tem não? Menos 15 vezes menos 15 é igual... Opa, não, vamos lá. 15 vezes 15 igual, né? E a calculadora igual 225, né? 225 vezes 15 igual 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 225
225. Não sei como é. 225. Então vamos lá. Vou pôr aqui. 225. Mais 100. Mais 900. Não é isso? Mais 100 mais 900. Ficou feio aqui. Deixa eu reduzir aqui, gente. Só pra... Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Só melhorar aqui. Então, isso vai dar quanto? A raiz de 1225. Raiz de 1225, raiz de 1225 é igual a 35. É igual a 35. Então, agora sim, quem é o vetor A? O vetor A, que é unitário, é o vetor 1 vezes o vetor B, que é quem? O vetor B, ó, menos 15, 10 e 30, dividido pela norma, que é quanto? 35. Então, o vetor A é o vetor menos 15 sobre 35, menos, mais 10 sobre 35 e mais 30 sobre 35. Tá, vamos simplificar isso por 5, então o vetor A é por 5. Menos 3, 35 por 5, dá 7. Por 5 dá 2 e 7. Por 5 dá 6 e 7. Esse é o vetor unitário. Boa questão, hein, galera? Muito boa questão. Então fique atento ao vetor unitário, né? Ao vetor unitário, o produto vetorial que define um vetor, tá? O produto vetorial que define um vetor, e aí o vetor unitário. Fique atento a esse tipo de questões. Vamos para a próxima? Essa próxima é tranquila também, bem interessante. Calcule a área do triângulo de vértices tal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pôr aqui, ó, vou pôr aqui meu ponto A. Quem é esse ponto A? 1, menos 2 e 1. Esse é o meu ponto A. Que ficou feio. Meu ponto A. Meu ponto B. Meu ponto B, que é o vetor, o ponto 2, menos 1 e 4. E o meu ponto C é um triângulo, né? Meu ponto C não necessariamente desse jeito. 1, menos 3 e 3. Então, galera, eu preciso fixar um ponto. Então, eu vou fixar o ponto A. Então, eu vou definir daqui para cá. Vou pôr de outra cor para vocês verem. De A para C, um vetor. Que eu vou chamar esse vetor por A. Vetor A, minúsculo, né? Esse é o meu vetor A. E o outro vetor, o ponto fixo é A, então eu vou pôr um vetor para B, que eu vou chamar esse vetor B, minúsculo. É fato, gente, que quando se fala de uma ideia aqui, ó, se eu pensar em calcular aqui a área dessa figura, na área dessa figura, eu sei que a área dessa figura, eu vou até riscar ela aqui, ó,
a área dessa figura todinha aqui, eu sei calcular, né? Eu sei calcular a área dessa figura todinha. Que eu sei que a área dessa figura do paralelogramo é quem? É o produto. É o produto, não, é a norma do produto vetorial dos dois vetores. É a norma do produto vetorial dos dois vetores. Produto vetorial de A e B. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é para a gente calcular a área desse triângulo. Então, eu vou calcular essa parte de verde. Então, eu vou precisar calcular essa parte de verde. E Velasco, como que eu calculo essa parte de verde? Então, para a gente calcular essa parte de verde, a área do triângulo vai ser a norma do produto vetorial de A e de B dividido por quanto? Por 2. A norma do produto vetorial de A e de B dividido por 2. Então, essa é a minha ideia de fazer. Então, vamos devagar. Primeiro, vamos achar quem é o vetor A e o vetor B. O nosso vetor A, ele é igual à distância de quem? De A a C. A distância de A a C. Então, vamos lá. Eu pego menos 1. Eu já vou mais rápido aqui, hein, galera? Posso ir mais rápido? Vamos ver se vocês conseguem ver. Menos 1, menos com menos, olha lá. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 3 com menos, menos 3 com mais 2, 1. Ou menos 1, né? De novo, menos 3 com mais 2, menos com menos, mais, né? Menos 3 com mais 2, menos 1. 3 menos 1, 2. Esse é o vetor A. O vetor B é a distância de quem? Distância de quem? De A a B. Quem é a distância de A a B? Olha lá. 2 menos 1, 1. Menos 1, menos com menos mais, menos 1 com mais 2, 1. 4 menos 1, 3. Opa, acabamos de definir os vetores A e B, certo? Agora, vamos calcular o produto vetorial, né, de A e B. Produto vetorial de A e B é quem? Como eu calculo? Pela matriz. Então, eu vou colar I, J, K. O vetor, quem? O vetor menos 2, menos 1 e 2, 1, 1, 3. Essa aqui eu vou fazer diferente, hein? Eu vou fazer pelaquela regrinha de isolar um. Então, a primeira é I. Quem é o I? Ó. Quem é I? Mais I, né? Vamos só lembrar que o I é positivo, né? I é positivo. O J é negativo. E o K é positivo. Eu vou fazer por assim, só para mostrar diferente, outra forma de fazer, né? Então lá, ó, eu isolo a primeira linha. Por que positivo? Primeira linha, primeira coluna, soma, é par. Primeira linha, primeira coluna. Me sobrou o quê? Menos 1, 2, 1 e 3. J, primeira linha, segunda coluna. Soma é ímpar, menos, tá? Então vou ficar com menos 2, 2, 1 e 3, ó. K, primeira linha, terceira coluna. 3 mais 1, 4 é par. Então me sobrou
menos 2, menos 1. Epa, esse menos 1 ficou feio. Menos 2, menos 1, 1 e 1. Então vamos calcular isso aqui. Um pouquinho de vermelho. Quem é esse? Ó, vai ficar menos 3, não é isso? Menos 3, menos 3, tá certo? Menos 3 com menos 2. Isso aqui então é igual a quanto? Menos 5i. Vai ficar aqui, ó, esse menos 6 com menos 6 com menos 2, menos 8 com menos, mais 8j. Aqui vai ficar menos 2, menos com menos mais 1, vai ficar com menos 2, menos 2 não, menos k, né? Vou pôr aqui 1, né? Menos, mais com menos, menos 1k. Tudo bem, acabou? Não, acabou não. Isso aqui é o produto vetorial. Isso quer dizer que a norma do produto vetorial de A e de B é igual a quanto, hein? Vetorial de A e de B, esse B aqui ficou parecendo um 10. De B é igual a raiz de quem? 5 ao quadrado, 25, mais 64, mais 1. Isso é igual a quanto? 65 mais 25, raiz de 90. Raiz de 90. Tudo bem, mas a pergunta é, calcule a área. Então vamos lá, a área é igual a quem? A raiz de 90 dividido por 2. Mas como é que eu posso escrever 90? Eu posso escrever 90 assim, ó. 9 vezes 10 dividido por 2. Opa, raiz de 9 é 3. Então é 3 raiz de 10 dividido por 2. Área, unidade de área. Não esqueça de colocar isso, hein? Unidade de área. Boa questão. Muito legal essa questão, né? Fiquem atentos. Próxima, né? Próxima. Beleza. Olha aí, ó. Outra questãozinha bem interessante, bem legal, né? Dados vetores A, não é isso? Nosso vetor A é isso. Calcule a área do paralelogramo determinado pelos vetores. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui vetor U. Vou pôr de preto. Quem é o meu vetor U? Meu vetor U é o vetor 3 vezes A. Então já dá para até definir quem é ele. Quem é o vetor U? É 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6, 3 vezes menos 1, menos 3. Esse é o vetor U. Quem é o vetor V? O vetor V é o B, é o vetor B, menos o vetor A. Então lá, ó, quem é o vetor B menos A é facinho. Você vai fazer B, 0 menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 2, menos 3. Deixa eu melhorar aqui que ficou feio isso aqui, né? De novo. É o vetor B, 0 menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 2, menos 3. 3, menos com menos mais, menos 3 com mais 1, 4. Tudo bem? Como ele quer a área do paralelogramo, então a área do paralelogramo é igual à norma do vetor
o produto vetorial do vetor com o vetor V. Não preciso dividir nada. Então vamos calcular esse primeiro, o produto vetorial. Então o produto vetorial de U e V vai dar um vetor, que depois desse vetor nós calculamos a norma. Então lá, ó, I, J, K, 3, 6 e menos 3, menos 1, menos 3 e 4. Isso é igual, ó, vou rapidão aqui, ó. I menos J mais K. Vamos ver quem é cada um. Vamos lá. Linha 1, coluna 1, 6 vezes 4. Né? Vai ficar aqui 6 vezes 4 menos com menos 3 com menos 9, né? 6 vezes 4 é quanto? 24 menos 9, isso dá 15. Beleza, calculei. J, quem é J? Linha 1, coluna 1, 3 vezes 4, 12. Menos 1 vezes menos 3, 3 menos 3. 12 menos 3, 9 menos 9. K, quem é K? Linha 1, coluna 1. 3, menos 3 vezes 3, menos 9. Né? Menos 1 vezes 6, menos 6 com menos, mais 6. Menos 3, mais com menos, menos 3. Galera, se você achou isso rápido, faça essa parte devagar, da forma que você sabe calcular esse vetor. Aqui eu estou usando uma regra mais rápida, tá? Mas não precisa... Tudo bem. Então, a norma do produto vetorial de U e V, se você teve dificuldade nisso, faça parte por parte, tá? É igual a raiz de quem? Olha lá. Vai ser 15 ao quadrado mais menos 9 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso vai dar quanto? Vai dar quanto? Não, vamos lá. Eu vou fazer aqui 15 ao quadrado, 225. Vamos fazer devagar. 225 mais 81, né? Mais 9. Isso vai dar a raiz de quanto? Mais 81 mais 9. 315. Então, a área do paralelogramo é igual a raiz de quanto? 315. Ah, mas eu posso melhorar isso. Vamos pensar. Eu vou dividir 315 por 9. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de quem? De 9 vezes 35. Então, a área do paralelogramo é raiz de 9 é 3, raiz de 35. A área, gente, unidade de área. Unidade de área. Boa, né? Boa questãozinha, boa mesmo. Mais uma ótima questão. Fiquem atentos. Ó, a questão do determinante, a forma que você calcular, na hora que você estiver vendo o vídeo, pare na hora. Se não foi esse método que você calculou, não foi esse método que você calculou o determinante aqui, fique de boa, faça do seu método e verifique aí, tá? Vamos lá para a próxima. Essa é massa.
Essa é bem tranquila, ela está aí. Determine o valor de M para que o vetor W, né? Ó, o vetor W, que seja 1, 2 em M, ele quer saber, a pergunta é o valor de M. Seja simultaneamente ortogonal aos vetores V1 e V2. Aí, gente, você tem várias formas, né? Várias formazinhas de calcular. O detalhe disso aqui, que ele quer saber se é ortogonais. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu falar assim, primeiro, o vetor V, o vetor W, produto escalar com o vetor V1, se isso for igual a zero, quer dizer que os dois são ortogonais. Então vamos lá. 1 menos 2 e M. Quem é V1? 2 menos 1 e 0 tem que ser igual a zero. Opa, daqui não sai, né? 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 1 mais vezes menos, menos 2. M vezes 0 mais M vezes 0 é igual a 0. Isso aqui só afirma que 0 é igual a 0. Aqui prova que eles são ortogonais, mas não me ajudou em M não. Então vamos para outra parte. Eu vou chamar o vetor. Só me afirmou que os dois são ortogonais, né? Tá, o vetor W vezes o vetor V2 vai ter que ser igual a zero também. Então vamos lá, vetor W, 1, 2 em M, vezes o vetor 1, menos 3 e 1, tem que ser igual a zero. Então vamos lá, 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos 3, menos 6. M vezes 1, mais M. Isso é igual a quanto? A zero. Menos 5 mais M é igual a zero. Para dar zero, M tem que ser igual a quanto? A 5. Então tá aí o valor de M. Bem tranquila, né? Bem tranquila essa questãozinha. Bem tranquila mesmo. Vamos para a próxima. Olha lá. Essa aqui, gente, é boa, viu? É boa essa questão. Vamos ver? Calcule o volume do tetraedro. Gente, só pra gente lembrar, o volume do tetraedro é 1/6 do volume do paralelogramo. Do paralelepípedo, né? Do poliedro, né? Poliedro, né? Paralelogramo não, paralelogramo é a superfície, então é 1/6. Então o que eu preciso calcular? E eu preciso lembrar. Eu preciso lembrar que o volume do poliedro é quem? É o vetor A vezes o produto vetorial de A e C. Vocês percebem que isso vai dar um escalar, né, gente? Vetorial, produto vetorial é um vetor, vetor vezes produto escalar de um vetor, ó, produto vetorial de um vetor é um vetor, o produto escalar de dois vetores é um escalar. Então, o que eu preciso? Isso aqui eu tenho uma regrinha para saber calcular isso. Então, espera lá. A vezes o produto vetorial de B e C é igual a um determinante. Então, eu preciso achar esses vetores. Então, vamos com calma. Cujos vértices são? Então, lá, o vetor A, vou mais rápido aqui, é igual ao vetor, ao vértice AC. Que é quem, esse vetor A? AC, então, é 4 menos 1,
3. 6 menos 2, 4. 2 menos 1, 1. Vetor B é igual ao vetor, eu sempre fixo um ponto, né? AB, a distância de AB, fixando um ponto, eu estou fixando no ponto A, né? Então A, 7 menos 1, 6. 4 menos 2, 2. 3 menos 1, 2. E o vetor C, fixei um ponto A, para onde? Para D agora, ó. Então, 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. Então, tem os vetores. Então, vamos aqui, ó. Quem é os vetores? 3, 4, 1. 6, 2 e 2. 2, 1 e 2. Gente, aqui, para a gente calcular isso, eu vou usar uma outra técnica que é mais interessante. Pega essa linha, né? Essa coluna. Então, repete o 2 aqui em cima e repete o 3 aqui embaixo. Pega a terceira coluna, repete o 2 aqui em cima, que é o último desse, e o primeiro aqui. Por que isso? Olha lá, vamos pensar? Olha como isso fica fácil de calcular. Esse vezes esse. 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. Esse vezes esse. 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12, mais 12. Olha lá. Agora é esse aqui, ó, essa diagonal. Essa diagonal. 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6. Essa é a diagonal principal, 6. Agora vamos aqui, nessa diagonal. 6 vezes 4, 24, vezes 2, menos 48. Ó, essa. 2 vezes 2, 4, vezes 1, menos 4. 3 vezes 1, 3, vezes 2, menos 6. Então, é uma outra técnica que eu acho mais rápido também. Eu não sei o nome dela, mas A, B, C é borboleta, eu acho. Isso vai ficar como? Lá, ó. Rapidão, a gente fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 16 mais 12 mais 6 menos 48 menos 4 menos 6. Isso dá quanto? Menos 24. Menos 24. Agora, ele quer saber o volume. Como o volume não tem negativo, isso aqui, esse negativo é em módulo, né? Eu posso até pôr aqui, ó, módulo. Não posso pôr módulo ali, que senão você vai ficar, né, perdido. Mas quem é o volume do tetraedro? É 1/6, o valor só positivo, 24. Então o volume será quanto? 24 dividido por 6. Isso é quanto? 4. 4 o que, Velasco? Unidade de volume, como ele pediu volume, UV, unidade de volume. Boa questão, boazinha essa questão, tá? Boa mesmo. Vamos para a próxima. Aí ele pede o quê? Verifique se U, V e W são coplanares. Gente, coplanares quer dizer que eles têm que estar no mesmo plano. Se eles têm que estar no mesmo plano, eles não têm que formar volume nenhum. Então eu já sei que é o seguinte. Eu sei que a norma de um vetor, eu tenho que saber que o volume... Epa, deixa eu ver só um negócio aqui. Eu acho que eu coloquei volume, tá certo. Então o volume tem que dar 0. Então eu posso dizer que o vetor U
vezes o vetor V vetorial W, isso tem que dar quanto? 0. Então, se der 0, tudo bem. Se não der, não é coplanares. Então, vamos lá. Quem é o vetor? Vamos calcular isso? O vetor U vezes o produto escalar vezes o produto escalar, né? Com o produto vetorial de V e W tem que ser igual a 0. Mas eu sei quem é isso aqui. Vamos ver. Quem é o vetor U? 3, menos 1 e 4. Quem é o vetor V? 1, 0 e 1. Vetor W? 2, 1 e 0. Vou calcular com a mesma técnica lá, né? Ó, vou na linha, pego o último número, repete aqui em cima, e o primeiro número aqui embaixo. Vou na primeira coluna, né? Na segunda coluna, repete o de baixo aqui e o de cima aqui. Certo? Então vamos lá. Esse vezes esse. Menos 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes 1. Isso aqui é quanto? Menos 2. Tá? Agora é esse. Isso é 0. Mais 0. Mais esse. 4, né? Mais 4. Agora menos, né? Isso. Menos 0. Menos 0. Menos 3. Isso dá quanto, hein? Menos 2 com menos 3, menos 5. Com mais 4. Isso dá quanto? Menos 1. Opa! É menos 1. Se é menos 1, eles são coplanares. Então, não são coplanares. Epa, coplanares. Por quê? O valor não deu 0, deu menos 1. Então, eles não são coplanares. Galerinha, foi essa a ideia aí, né? Foi essa ideia aí para ajudar vocês. Tá aí, estava estudando e acabei fazendo essa ideia aí. Então, tomara que ajude vocês. Tente estudar. E valeu!